Bem-vindos ao Estado do Conselho com Vítor Guedes, Carlos Beja e António Padrão. Vamos começar hoje e acabar também com o plano estratégico. Não vamos acabar com o plano estratégico, mas o que eu pretendo dizer é que vai ser o único assunto a debater nesta edição. Começo então por Vítor Guedes. É estratégico ou é apenas um plano? Eu acho que nem é estratégico nem é um plano. É um conjunto de ideias que todos nós, se nos dermos ao trabalho de ir coligir os programas de candidatura, das várias candidaturas à Câmara, por exemplo, da Figueira da Foz, e os reunirmos e os condensarmos em 140 folhas, se não me engano, ou páginas, melhor dizendo, temos este documento reunido. Estou a caricaturar, obviamente, é um documento interessante de ser lido, contudo, não nos define nenhum rumo, contrariamente à mensagem inicial que o Presidente da Câmara lá inseriu. Lido o documento, não ficamos com, isto é a minha opinião, claro, não ficamos com ideia nenhuma para onde se quer ir, porque é que se quer ir por ali, até porque por ali não existe. E essa é a grande lacuna do documento. Para ser um plano de estratégia, tinha que nos definir vários caminhos e a forma depois de alcançar o que ali se propunha. E isso, claramente, é uma aposta falhada, não entendo. E há aqui uma coisa curiosa, que o plano já foi aprovado em sessão de Câmara. Vai ser aprovado em Assembleia Municipal. E o Presidente da Câmara, na sua introdução ao plano, ao denominado plano, refere que vai ser posto à discussão pública. Não sei se ele se está a referir à discussão pública que ali se refere, à apreciação e votação na Assembleia Municipal. Se não é essa, não sei então, porque então estamos a inverter as coisas, porque se é para pôr à discussão pública, ter posto anteriormente e depois... Veio depois dizer, também em sede de reunião de Câmara, na reunião de Câmara seguinte, que o plano já foi debatido em sede dos debates promovidos e da discussão pública pela Agenda 21 local e que será feita uma apresentação. Carlos Beja, que estratégia deslumbra deste plano? Bem, não deixe-me dizer o que é um plano estratégico. Para rebater um pouco aqui que diz aqui o meu colega de painel. Um plano estratégico é um conjunto de grandes linhas pelas quais se deve nortear o desenvolvimento de um país, de uma região, de um concelho, de uma atividade, de uma empresa. Isso é um plano estratégico. Não tem que, digamos, apontar no concreto os caminhos a percorrer. Tem que lançar um conjunto de pistas para que, de facto, os diversos intérpretes, aos mais diversos níveis, num determinado concelho, possam ter um conjunto de linhas de orientação. E um plano estratégico deve ser um plano de orientação. E dentro desse ponto de vista, eu acho que o plano estratégico apresentado cumpre esse papel. Agora, o que é que falta, na minha opinião? Nós em Portugal temos o hábito, quando queremos fazer pouco, fazemos uma de duas coisas. Ou fazemos um plano, ou fazemos um grupo de trabalho. Essa é mais ou menos uma fórmula que nós vamos conhecendo ao longo dos anos. Portanto, o que falta é um conjunto de uma dúzia de medidas concretas, ou de propostas de medidas concretas, que traduzam o plano do ponto de vista da realidade. Eu lembro, por exemplo, que quando há uns anos um conhecido e reconhecido economista mundial, o Sr. Porta, veio a Portugal fazer um plano estratégico. Ele condensou isto em uma dúzia de polos de desenvolvimento para Portugal, que ainda hoje são atuais. O turismo foi um deles. O turismo foi um deles, mas como foi a cortiça, como foram os sapatos, como foi os textos, como foi o vinho. Bem, envolvidos, era ministro na altura o Nino Amaral, envolvidos estes anos todos, esse plano tem atividade. E tem, de facto. Portanto, o que falta agora aqui, traçadas umas grandes linhas, é dizer, meus senhores, agora vamos verter no concreto aquilo que, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista
estratégico é apresentado. Essa parte é que é uma parte que nos diz respeito a todos, não diz respeito só à autarquia. Portanto, é um plano estratégico. É um plano estratégico. Aquilo que leu, para si, é um plano Para mim, estratégico. é um plano estratégico. Delinear estratégias, António Padrão, é projetar o futuro de acordo com as potencialidades que se têm e os objetivos que se pretende atingir. É isso que encontra no plano estratégico? Vamos ver. O documento consiste em quê? Consiste na recolha de um conjunto de propostas, de ideias, que remontam, não obstante algumas serem particularmente atuais e serem novas, mas se efetivamente recuarmos 16 anos, para não dizer mais, seguramente entre 14 a 16 anos, no fundo é uma súmula de todas as circunstâncias de debate, de propostas, de programas eleitorais, como o Vítor referiu na sua intervenção, mas também acrescenta algo de novo. Também acrescenta algo de novo em termos de medidas, de ações pontuais. Portanto, aqui trata-se se me pergunta se tem um sentido estratégico, a forma como se apresenta, se não estou equivocado, eu dei-me ao trabalho de contabilizar o número de ações. Penso que são, se não me enganei, a contar serão em torno às 320 ações. Obviamente, 320 ações não correspondem necessariamente a um plano estratégico. Portanto, é uma perspectiva global, é uma coletânea de ideias e de propostas que foram feitas ao longo de todos estes anos. Algumas já se concretizam atualmente, outras concretizam-se parcialmente, outras muito deficitariamente e outras sempre foram adiadas. Mas atentemos ao seguinte, o contexto em que este plano estratégico é desenvolvido. É desenvolvido num contexto em que, para qualquer Câmara, é particularmente difícil, ou seja, sem crescimento não há plano estratégico para Câmara nenhuma. Sem crescimento do país, sem crescimento económico, não há plano estratégico no sentido de que se propõe... Também pode estimular o crescimento. Também pode, mas obviamente está condicionado sempre às transferências e aos meios e a mais saúde ou menos saúde do país em termos financeiros. Por outro lado, é um plano que é projetado, se não estou equivocado, há 10 anos. Custa-me a acreditar, sinceramente, que daqui a 10 anos alguém, não sei se até por iniciativa, até gostava de ouvir o Carlos sobre isso, não sei se alguém não terá pensado na reforma administrativa local, da administração local. Será que daqui por 10 anos continuamos com o mesmo sistema de administração local? Fica aqui a pergunta, Vítor Guedes. Não deixa de ser curioso às duas leituras que eu acabei de ouvir. Ao Carlos Beja faltam-lhe medidas concretas. Ao Padrão estão aqui excesso de medida e ações pontuais. Eu não consigo perceber um plano estratégico que me diz que temos que pôr mais ecopontos, temos que não há dinheiro. Um dos problemas que existe na manutenção dos espaços verdes é a falta de dinheiro e por isso alguns dos espaços verdes públicos estão mal cuidados, mas depois propõe que façamos uma ponte pedonal a atravessar as duas margens do rio, que é de facto, do ponto de vista abstrato, é ótimo, mas eu não sei onde é que se vão buscar estes recursos. Então aí vai ao encontro daquilo que o António Padrão quer dizer. É óbvio que sim, é que neste plano, como também fala na reforma dos procedimentos administrativos, na desmaterialização dos processos, nada disto tem que estar num plano estratégico, como é óbvio, do meu ponto de vista. Isto não é definir estratégias para o Conselho. Definir estratégias para o Conselho é definir que rumo nós queremos seguir, que 3 ou 4 ou 5 grandes projetos nós devemos querer abraçar, se temos meios financeiros para eles, e então, fazendo esta alocação de meios aos projetos, aos caminhos que queremos seguir, devemos todos fazer um esforço comum
para alcançar esse objetivo. E não encontra isso no documento? Não, e muito menos projetos que aqui António- estão, como por exemplo António a criação de um porto de atracagem de barcos de recreio, de barcos, não é de recreio, é de cruzeiros, não é? Isto são coisas que, no ideal, era tudo ótimo que existissem. Agora, num plano de 10 anos, é claramente um projeto que não é de 10 anos. Posso concluir que a leitura que faz aqui isto é um plano de intenções? É um plano de boa vontade. Não. António Padrão, vamos à última ronda, depois Carlos Beja é o último a falar. O que é que tem a acrescentar àquilo que Olha, já disse e aquilo que o Vítor Guedes acabou de dizer? O que tenho a acrescentar é o seguinte: eu hoje tive a ocasião de observar 8 ou 9 equipamentos para musculação e saúde e manutenção física que muito me agradam em termos de privilégio e usufruto enfim, dos figueirenses. E parece-me, olha, estrategicamente parece-me uma medida que vai ao encontro das reais necessidades. Está cheio de ironia. Pelo que, eu só lhe falo, nós estamos a falar de um plano, não estamos a falar de um plano estratégico no sentido, ele é tão global que perde a sua essência estratégica, como é óbvio, mas enfim, é uma coletânea até bastante pormenorizada e sistematizada de ideias, que me parece importante, mas reparem, mas vale o que vale, enfim, vale o que vale, também não é para levar a cabo nos próximos tempos, poderá ser para refletirmos, para eventualmente a Câmara nos seus planos anuais de atividade poderá incorporar um outro aspecto, ou eventualmente, à semelhança do que se faz na parte do urbanismo, retirar dali aquilo que se chama um plano de pormenor do plano estratégico, para que seja suscetível de concretização. Vamos então. Mas obviamente que a Câmara, enfim, tem um conjunto de condicionamentos ligados ao planeamento financeiro a que está sujeito. Carlos Beja, as famosas últimas palavras. Não, vamos ver, eu quero dizer que da leitura que fiz e daquelas medidas mais concretas que vêm, não vislumbrei, não acho que sejam, nem têm cabimento num plano estratégico. E, portanto, quando eu falo em medidas concretas, falo naquilo que deveriam ser 8 ou 10 grandes desígnios. Aí estamos de acordo. Aí é que estamos de acordo. Eu não quero saber das medidas. A questão é quais, Claro. A opção que está colocada ao município, do ponto de vista do desenvolvimento industrial, qual deve ser? E que tipo de indústria queremos? Não, isso está lá isso é que é um plano estratégico. está lá definido. Não está. Vocês leram um plano estratégico. Sim, Eu não estou a vale a fazer pena defesa, pensar. mas leram um plano Vale a pena pensar nas indústrias da pesca na Figueira da Foz, como sabemos com a crise que as pescas agora atravessaram, devido é o caso mais flagrante. Faz no sentido das conservas, faz no sentido da aquacultura, faz em diferentes... A agricultura, curiosamente, no plano pouco é referenciado. Não, é referenciado. Pouco é referenciado. Vocês não leram as 144 páginas. É uma das estratégias que o atual Executivo tem defendido e até com perspectivas científicas e para além das empresariais. E turísticas também. Sim, também. Eu quero dizer que o Conselho da Figueira cresceu muito do ponto de vista urbanístico. Todos estamos cientes disso. E cresceu numa determinada lógica. E essa lógica era a lógica um pouco da segunda habitação, é uma lógica que acabou. E a pergunta que se faz é, já não podemos crescer sustentadamente à custa do imobiliário, infelizmente, temos que crescer de outra forma. E a questão que se deve ser colocada em cima da mesa é como é que vamos crescer? Qual é o problema mais grave da Figueira da Foz? É um problema que é um problema mais grave do país. É fixar jovens o emprego no seu concelho. Ponto final. Sem dúvida. Querem um plano estratégico? E esse plano Criação de emprego. Esse plano estratégico contempla esse problema, ou a solução desse problema, preconiza, aponta caminhos? Não contempla. Eu, por exemplo, quero dizer que, lendo com atenção, por exemplo, aquilo que foi desencadeado em Lisboa, com a criação de um plano estratégico para o fomento das pequenas empresas, de jovens, das startups, onde existe um gabinete só para isso. E não vejo na Figueira da Foz o dinamismo
O Carlos tem a concepção que o gabinete cria emprego. Por amor de Deus. O gabinete não cria emprego, mas o gabinete dá condições para que as pessoas Tudo bem, possam Carlos, criar mas emprego. aquilo é uma peça ativa ou uma peça passiva? Claramente, para mim é passiva. Não, o plano estratégico, o chamado dito plano. É ativa ou é passiva? É operacionalizável? Se fosse para levar a sério, teria, no mínimo, um cronograma, como é óbvio. Não há para levar a sério. Mas se não tem um cronograma, como é que você vai levar a sério isto? Como é que vais levar a sério isto? Preciso ter um cronograma. Então não é, é a assunção de uma responsabilidade, sim, o que é que se faz nos próximos 4 anos? Não é para levar a sério. Eu já percebi que eles não leram as 144 páginas do documento. O Cronos diz-nos que esta sessão do Estado do Conselho acabou, regressaremos em breve. É pena, para é falarmos pena, é pena. sobre outros Agora que assuntos. isto estava de facto animado. Regressamos Tiramos a dentro em palavra. breve para mais uma edição do Estado do Conselho aqui na Figueira da Foz, com António Padrão, Carlos Beja e Vítor Guedes.